Hoje, o Haddad teve uma fala tão interessante, né, em apoio aí à candidatura do Edinho à presidência do Partido dos Trabalhadores, que assim, fez a gente lembrar de outros momentos do Haddad que a gente não via há bastante tempo. Né? Basicamente, o ministro Fernando Haddad colocou o bloco na rua pelo presidente Lula. Ele fala o seguinte: ano que vem vamos derrotar essa extrema-direita escrota. É até estranho a gente imaginar o Haddad utilizando esse tipo de palavra, né? Bom, eu, pelo menos, nunca tinha escutado essa palavra, nem termo semelhante da boca do ministro Fernando Haddad, e isso me parece muito interessante, muito demonstra algo um pouco assim, até de certa forma surpreendente, partindo do ministro em geral muito controlado, muito, enfim, sereno. E o ministro, é importante lembrar que ele fez essa afirmação no contexto, né, de uma reunião para promoção e apoio à candidatura do Edinho Silva como presidente, não é, do Partido dos Trabalhadores. Ele é dos 4 candidatos a presidente do Partido dos Trabalhadores, o Edinho Silva, representando a corrente majoritária do Construindo o Novo Brasil, CNB, que é apoiada, enfim, por grandes lideranças aí do partido, e inclusive pelo próprio Fernando Haddad, não é? Então, aí um contexto específico no qual se procura energizar a candidatura do Edinho Silva, e o ministro Fernando Haddad demonstra a sua empolgação, o seu ânimo com essa candidatura para a presidência do PT. Mostra também surpreendente confiança na reeleição do presidente Lula, não é? E no combate contra a extrema direita, como ele falou aí, escrota. Não é? Parece muito bom esse otimismo do ministro Fernando Haddad, dizendo que o presidente Lula vai vencer contra essa extrema-direita no ano que vem. E eu tenho uma impressão também que isso, já dessa maneira, o ministro Fernando Haddad se habilita para ser uma das lideranças nessa campanha eleitoral do próximo ano. Claro que surpreendeu, essa linguagem aí do Haddad, mas é bem ele também, né, assim, é que a gente nesse momento ele, desde o início do governo, ele é ministro da Fazenda, tem sido muito mais contido, mas a gente já viu em outros momentos de campanha, né, em 2018, por exemplo, o Haddad era candidato e tinha uma performance muito mais combativa, agressiva e tudo mais, né. Hoje ele tem tido uma conduta mais contida, mais formal, mas acho que faz parte também da persona política dele, né. A disputa do PT, eu achei interessante ele ir a um ato de apoio ao Edinho, né. Isso eu achei, assim, que é um pouco inesperado, diante do partido estar ali com 4 candidaturas, talvez ele fosse ficar eu até pensei que ele procuraria uma equidistância, né. Mas a gente está vendo que o presidente Lula, nas últimas horas, ele está entrando muito nessa questão aí de garantir a vitória do Edinho. Ele pediu o Quaquá, né, foi ele que pediu ao prefeito lá de, como é que chama mesmo a nossa cidade lá? Niterói. Maricá. Não, Maricá. prefeito de Maricá, aquela cidade, tão singular, né, sob a gestão dele. Ele pediu ao Quaquá que retirasse a candidatura, o Quaquá retirou, e isso garantiu a unidade da tendência CNB, Construindo o Novo Brasil, tendência majoritária no partido. E tem os outros 3 candidatos, né, que representam tendências minoritárias. Então, assim, o Lula entrou, né, obteve essa retirada do Quaquá, e o Haddad foi a um evento que ele poderia não ter ido. O ministro da Fazenda pode muito bem dizer: não, estou cheio de agenda, não posso ir. Mas é sinal de que esse campo aí, né, próximo do presidente, o governo está muito empenhado em garantir a eleição do Edinho, né, que vai ser uma eleição importante, é quem vai presidir o partido no ano que vem, né, nesse período próximo, período da eleição presidencial. Haddad mostrou na eleição de 18 uma combatividade extraordinária. É um grande quadro político que gosta da polêmica, né, e se sai muito bem, né, nessa posição, né, mais de combativa. Né. Ele teve um desempenho extraordinário na eleição de 18, e é um quadro muito bem preparado, intelectual muito bem formado. Né. Esta presença do Haddad no evento partidário
não tem nenhuma ilegalidade, não tem nenhum problema nisto, mas para um ministro de Estado da Fazenda, é evidente que isso chama a atenção por ser um ministro que tem uma sobrecarga de trabalho e prioridades, digamos assim, no seu cotidiano, mas ele faz essa intervenção num momento partidário importante. Por que isto? Né? A Tereza descreveu aqui. O Lula, há um tempo atrás, ele lançou, inclusive a contragosto de setores da própria corrente majoritária do PT, Construindo Novo Brasil, ele lançou, que foi considerado uma imposição, o nome do ex-prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, para a presidência do PT, e não conseguiu produzir um consenso interno na corrente. Tanto é que, além da candidatura do Quaquá à presidência, tiveram algumas defecções dentro dessa tendência majoritária que anunciaram, inclusive, apoio a outras candidaturas, especialmente a do Rui Falcão. Né? Seria péssimo, né, para o presidente Lula, diante do envolvimento que ele teve direto, né, de indicar um candidato, e esse candidato vir a sofrer uma derrota, que seria a primeira vez na história, nos 45 anos de história do PT, que o Lula perderia uma votação tão significativa, isso evidentemente seria, digamos, ruim, não é exatamente algo desejável. O Haddad não é muito de usar termos pouco usuais, vamos dizer assim, né, ou chulos, né? Mas ele fez uma fala contundente, que mobiliza, né, a militância, né, porque faz o enfrentamento à extrema-direita fascista, né, e chama a atenção, né, de todos. Eu acho que o presidente Lula, como disse o Miola e a Tereza, se empenhou, né, para fazer o presidente, o Haddad, que é um professor, é um homem extremamente educado, né, um homem culto, inteligente, né, mas ele também é um homem de luta, né? Ele fez uma fala contundente, né? E que não só animou a militância, mas como também chamou a atenção da mídia, né? E vale lembrar também que o Haddad aparece já em pesquisas muito bem posicionado para o cargo de senador, né? Então, o Edinho é de São Paulo, do interior de São Paulo, e foi prefeito durante muito tempo na cidade dele. O Haddad está bem na fita, né? E pode ser uma surpresa muito boa para a esquerda e os progressistas, a vitória dele aqui no estado de São Paulo. Então, acho que o Haddad também está em campanha para levar o presidente Lula a subir novamente a rampa do Palácio do Planalto e ele ir para o Senado e conseguir ali ajudar um novo mandato, o quarto, que seria um recorde, né, na democracia brasileira.